Certo. Boa noite, meus irmãos. Jesus nos auxilie sempre na compreensão dos seus ensinamentos, do seu Evangelho, e nos ajude na prática desses ensinamentos no nosso dia a dia, a fim que a gente alcance o objetivo que nós nos propusemos para essa encarnação presente, mais uma oportunidade. Interessante que todos nós estamos num nível de entendimento e de evolução que é natural que a gente erre, que nós erremos. Primeiramente, a gente passa a entender que nós somos criados simples e ignorantes. Então é natural que nesse processo, passada a simplicidade, a ignorância, ao conhecimento e ao entendimento de toda a obra de Deus, isso vai demandar um tempo, e até lá é natural que a gente erre. Todos nós é natural que isso aconteça. E a lição de hoje, o tema de hoje que a gente estava preparando, é de um livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. A lição se chamou Compromisso. E é muito interessante que, embora vai estar linkada especificamente ao médium, né, que acaba nos alcançando a todos, médios ou não, de vez que todos somos médios, às vezes nem todos temos essa mediunidade aflorada, mas uma mãe que ajuda uma criança que caiu no sol por machucado da criança, está nesse momento se portando como intermediária do auxílio para a criança, né? Então, a lição vai estar linkada a essa questão de um médium. Mas eu estava lembrando aqui que essa questão também do compromisso é interessante, que por vezes a gente dá a devida importância e a devido respeito a esses compromissos. Às vezes, eu estava lembrando aqui de uma reunião que nós tivemos na escola. 3 professores nossos lá fizeram doutorado fora aqui na época. O Walder foi para os Estados Unidos, o Werner foi para os Estados Unidos, o Walder foi para a França e o Perrin foi para a Alemanha fazer doutorado deles lá. E depois que eles voltaram, eles se reuniram para contar as experiências deles, muito interessante, cada um num país diferente, estudando na universidade, lá fazendo um curso. Foi muito interessante que eles passaram para a gente. E eu me lembro, isso há muitos anos atrás, quando a gente estava lá, essa reunião inteira, eu me lembro que o Perrin, que estava na Alemanha, ele estava numa faculdade e um casal da faculdade convidou ele e a esposa dele para um jantar na casa deles. O pessoal estudava, trabalhava na faculdade lá, fez amizade com o Perrin e a esposa dele, falou: vocês podiam ir lá em casa, jantar um dia, não sei o que, combinados na sexta-feira de eles irem na casa do casal lá para jantar lá. E chegou a sexta-feira, a esposa do Perrin falou: olha, eu não estou muito afim de ir nesse jantar com o pessoal, a gente não tem tanta intimidade, né? E eu estou com um pouco medo de dor de cabeça. Depois a gente fala que eu estava com enxaqueca, estava passando mal, não sei o quê, e a gente não vai, né? Perrin falou: olha, se você não quer ir, né, mas eu acho que a gente está conhecendo o pessoal na faculdade, vai ser importante para o meu trabalho lá, para a nossa estadia aqui na Alemanha. Acho que ia ficar lá, sei lá, 1 ano, 2 anos. Mas se você não quer ir, né? Mas eu acho interessante, né? O pessoal foi tão camarada, foi tão generoso convidando a gente. Bom, por fim, depois de muita conversa, eles resolveram. Perrin nos contou então que quando eles chegaram na casa do casal americano, do casal alemão que estava lá, o pessoal tinha preparado um jantar, convidado os pais deles, os irmãos, os sogros, os tios. Estava uma turma toda dentro da casa esperando o Perrin com a esposa chegar para fazer o jantar. Então, o Perrin contou: gente, se a gente não tivesse ido, né, a gente ia passar uma dificuldade de amizade ali, uma vergonha, né, inimaginável. Então, eu lembrei dessa passagem justamente para essa questão do compromisso. E nós temos uma outra passagem depois também, em que Jesus, quando falou: vós sois Deus, brilha a vossa luz para que os homens vejam o que vocês fazem e glorifiquem a Deus. Numa outra, eu já comentei aqui, desculpe repetir, mas numa outra situação também, na formatura do sobrinho meu, lá na Nossa Senhora da Aparecida, na igreja, o padre que estava fazendo lá a missa para o pessoal, até era tio do rapaz que estava formando, era um pastor de Franca, e ele comentou sobre essa passagem e falou que Jesus, eu não tinha pensado nisso ainda, que Jesus falou aquilo para os discípulos e apóstolos dele, ele não falou para toda a multidão. Isso faz parte do sermão profético de Jesus, que ele falou lá para 5, 9 mil pessoas que ele estava fazendo o sermão. Então o bispo lá lembrou, eu achei interessante essa colocação dele, que tem sentido, porque ele falou: olha, Jesus falou isso para os discípulos e para os
os apóstolos, porque esses já estavam acordados para as questões espirituais. Então, achei muito interessante isso, que nem todo mundo, nem todos de nós, estamos, por vezes, tendo a oportunidade, ou já tivemos e aproveitamos essa oportunidade para despertar essa nossa essência de vida eterna, essa nossa essência de espírito imortal. Poucos de nós, se não todos de nós, já nos questionamos por que nós estamos aqui, nós espíritas, por que a gente vem tantas vezes aqui, e por que eu estou passando agora, essa vez que eu estou aqui, eu estou passando o que eu estou passando. Para onde? Nós já temos resposta da doutrina que nos consola sobremaneira, né? A gente já entende e sabe para onde nós vamos, né? A gente sabe o que nós estamos fazendo aqui e a gente sabe o que nós temos que alcançar. Muito embora o que nós estamos fazendo aqui, a gente pode adiantar também que por vezes a gente leva o entendimento para... Nós estamos pagando o que nós fizemos de errado. E a lição vai falar mais ou menos, o tema vai falar mais ou menos em cima disso. Que nos remete também a outras oportunidades que a casa já nos deu, poder falar aqui, em que a gente vem alimentando o entendimento de uma passagem do Cristo, que ele nos fala e nos remete ao entendimento da misericórdia de Deus, quando ele nos afiança: eu vim para que tenhais vida, e vida e abundância. Olha que coisa. Às vezes, determinadas colocações de Jesus, a gente passa desapercebido. É muita informação, em 3 anos ele não escreveu nada. Os evangelistas que escreveram o que ele falou e foram escrevendo, Lucas nem conviveu com Jesus, né? Quando Lucas se irmanou com João, com Pedro, com Tiago, com Marcos e Mateus, Jesus já tinha sido crucificado. Lucas não teve relação com Jesus, né? Então tem determinadas passagens que a gente passa batido. Então quando Jesus fala que eu vim para que tenhas vida e vida e abundância, isso é sobremaneira confortador para nós. Porque ele não nos disse: eu vim para que vocês entendam que tudo que vocês estão fazendo de errado, vocês vão pagar. É lógico, também a doutrina nos ensina que é uma doutrina de ação e reação, é uma doutrina de causa e efeito, com certeza, mas o próprio fato da gente estar encarnado aqui no planeta Terra já é uma vigência dessa questão de causa e efeito, ação e reação. Então isso estaria num planeta de provas e expiação. Poderíamos estar num planeta mais primitivo do que a Terra ainda, que existe, está lá no livro dos Espíritos, a questão da escala dos planetas, ou estaríamos num planeta mais evoluído que a Terra, grau de regeneração, até planeta ditoso, mais superior, que nós vamos alcançar, né? Isso também é outra questão muita de entendimento e de consolo nosso. Por isso que a doutrina espírita, que não nos faz melhor do que ninguém, simplesmente por sermos e profetizarmos, sermos profitentes da doutrina espírita, nos consola, porque a gente passa a entender que o nosso destino é fabuloso. Nós não conseguimos imaginar em toda a sua extensão o que nos aguarda. Não é mais aquele negócio: me aguarde, me espera, né? Não, me aguarde, porque vocês vão ter muita coisa boa, e nós temos. E a vida é tão breve também, meus irmãos, né? A gente, quando começa a passa pela vida, e a gente olha para trás, a gente vê tão breve que é uma estadia aqui. É lógico que ninguém vai desconsiderar as nossas dificuldades aqui. Nós estamos às voltas de desafios, obstáculos e dificuldades difíceis. Está ali. Março é o mês da paciência, então até amanhã quem não conseguir paciência não passa na prova da paciência. Nós temos a mensagem da paciência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Superior nos ensina. Dentro da paciência, olha que coisa. Gente, é uma doutrina que passou, transcende o nosso entendimento dos nossos parentes que nos precederam, meu pai, minha mãe, irmãos meus que já desencarnaram, estão dormindo, esperando, não estamos querendo condenar ninguém, mas não estão dormindo, esperando o juízo final, não estão sofrendo no inferno sem fim, não. Passaram por essa, brevemente aqui, quando você física já passou, e a gente também está passando, aprendemos, vamos lá reaprender, estudar de novo, voltar e reaprender, quer dizer, é sempre, Jesus nos ensinou, meu pai trabalha ainda hoje e eu também trabalho, uma forma de trabalho diferente, toda ocupação útil é trabalho, né? Às vezes a gente leva o trabalho para a questão material, que é super importante, a sobrevivência, é a nossa manutenção material, financeira, mas toda ocupação útil é trabalho, está lá no nosso livro dos Espíritos também. Então, quando Jesus nos ensina isso, e a gente está na lição da paciência, então o Espírito Superior nos ensina que a vida é difícil, eu sei, é um Espírito que já passou por isso que nós estamos passando e está no outro nível de evolução.
Nós temos espíritos lá, por exemplo, Asclepio, dentro da obra do Chico Xavier, que ele não precisa reencarnar mais na Terra aqui, mas se ele precisar vir aqui, ele vem de 800 e 800 anos. Ele fica do lado de lá trabalhando, em torno de 800 anos até vir aqui. Se ele vem aqui, desenvolve Windows, ou desenvolve a celular, a Apple, não sei o que, vai embora, né? Então, assim, é uma coisa, brincadeira de tecnologia e material, mas vem também, desenvolve a vacina, vem também, desenvolve uma doutrina, ou faz um compêndio da doutrina espírita, como Kardec fez, um dos seus colaboradores, né? Então, a gente passa a entender dentro dessa doutrina, então, que nós não estamos a pagar aquilo que nós fizemos errado, mas tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de fazer diferente, melhor e certo, e mais certo. Aliás, nem certo, mas é mais certo. Porque nós não vamos conseguir, nessa encarnação, nem com certeza em N outras para frente, conseguir alcançar a nossa condição de espírito crístico, condição para a qual nós somos criados e vamos alcançar. Nós já repetimos aqui, né? Nós vamos chegar à condição de espírito puro, depois de espírito crístico. Comunidade essa da qual Jesus faz parte, né? E comunidade essa que, com relação à Terra, se reuniu por 2 vezes até hoje. Nós sabemos, está lá no livro Caminho da Luz, do capítulo de Chico Xavier com o Espírito de Emmanuel. Esses espíritos se reuniram por 2 vezes. A primeira, na construção do planeta, quando Jesus tirou a mônada do Sol para construir nossa escola aqui. E a segunda vez foi para Jesus reencarnar com um corpo físico aqui, né? E dizem os espíritos que estariam se reunindo pela uma 3ª vez, e só Deus saberia o que sairia desse conclave. Com certeza nessa situação que nós estamos passando, né? Estamos passando o final dos tempos, já falamos aqui sobre o final dos tempos, né? Fim dos tempos, fim do mundo, nada disso, né? Fim dos tempos do egoísmo, fim dos tempos do orgulho, fim dos tempos do homem velho, não de idade, mas o homem velho que não levava desaforo para casa, o homem velho que bateu e levou, o homem velho que só eu que sofro, o homem velho que da minha família tudo é para mim, eu tenho mais 5 irmãos e ninguém ajuda, só eu que ajudo, e por aí vai, né? Até a gente passar a entender que aqueles de nós que não vivem para servir, desculpe o jargão, mas não serve para viver, né? E a nossa atuação aqui é servir. E não por acaso nós estamos convivendo com 4 ou 5 pessoas, está aqui na porta. Nós nascemos com as pessoas certas, não por acaso, estamos na família certa, no tempo certo, no país certo, um país abençoado por Deus e bonito por natureza, um país do Evangelho, como é que é o nome do livro? Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Coração do mundo, não por acaso nós nascemos na pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Não simplesmente por sermos melhor, mas que realmente é uma condição diferenciada, né? A própria doutrina floresceu mais aqui, porque a gente já tem um nível de entendimento espiritual que nos favorece o entendimento dessa doutrina, e que não, novamente, nos remete melhor do que ninguém. Muito bem, mas depois dessa passagem, então, da missa lá que o bispo falou, os seus apóstolos, Jesus falou com os seus apóstolos e discípulos, brilha a vossa luz, né? É interessante essa colocação que ele fez. E tem uma outra passagem ainda, nessa questão do compromisso, que depois nos remete ao tema especificamente, que tem uma passagem também que 3 rapazes querem seguir Jesus. Então, nós tivemos uma oportunidade de lembrar aqui também. 2 pediram para seguir Jesus, um era muito rico financeiramente, materialmente, e Jesus percebeu que ele não teria condições de abdicar de toda a possibilidade financeira dele para seguir o Cristo. Por isso que Jesus falou, né? As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. O terceiro pediu para chamar Jesus também, mas falou que queria despedir da família. Jesus falou: ninguém há que põe a mão no chavô, olhar para trás e pedir de seguir o reino de Deus. Não vai entrar no mérito aqui, o rapaz irá despedir da família, não é isso. Mas interessante é o segundo, que ele não pede, Jesus que chama, vem e segue. Aí ele fala: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixe que antes eu vá sepultar meu pai. E é interessante, eu estou falando isso pela questão desse entendimento, que a gente com o tempo também percebe outras colocações, que, de novo, dentro do Evangelho do Cristo, vem nos passando, às vezes, desapercebido. Eu, por exemplo, quando eu vi isso aqui, e sem aprofundar mais na questão, sempre pensei que Jesus fala para o rapaz dele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Quanto a você, vai e anuncia o reino de Deus. Morto, enterrar morto é walking dead, né?
ou então é zumbi, né? Você, morto, enterrar morto. Gente, mas que... Aí depois eu pensei e falei, não, morto, enterrar morto são aquelas pessoas que estão mortas para as questões espirituais. Mas na realidade tem uma outra colocação agora, que há pouco tempo eu percebi também no estudo feito com o cara que faz exegese, né, dos evangelhos, faz um estudo mais aprofundado. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que, na realidade, o pai desse rapaz não estava morto. Por quê? Porque os judeus, eles têm uma tradição de que os filhos cuidam do velório dos pais. Os pais, quando morrem, desencarnam, os filhos têm, por tradição, dever de tomar conta de tudo, de toda a cerimônia, de todo o velório, receber os amigos e tudo, e depois providenciar o sepultamento do pai. Se esse rapaz estava lá escutando Jesus, no sermão de Jesus, é porque o pai dele não estava morto ainda. Então, quando ele falou, Senhor, deixa que eu vá sepultar meu pai, o entendimento pode ser levado a que o pai dele não estava morto e talvez nem doente. Pode ser que o pai dele viesse a morrer daqui 10 anos ou 20. Então ele ia esperar o pai dele morrer para participar do sepultamento de toda a tradição judia, que os filhos têm que cuidar do sepultamento dos pais, para depois seguir Jesus. Então, por isso que Jesus falou, não, você deixa aos mortos, aqueles que ainda não estão em condições de fazer o seguimento dos ensinamentos dele, das verdades de Deus e da espiritualidade, tomar conta dessa tradição, enquanto você